O fim de um relacionamento quase nunca acontece de um dia para o outro. Ele começa muito antes da palavra fim ser dita. Às vezes, o fim começa no silêncio. No momento em que alguém para de responder, para de se importar, para de tentar, mas continua ali, presente fisicamente, ausente emocionalmente. Esse silêncio não é neutro, ele não é leve, não é calmo, não é pacífico. Ele pesa, ele machuca, ele grita. E é exatamente sobre isso que precisamos falar. O silêncio que grita mais alto que 1000 palavras. Porque quando alguém escolhe o silêncio como resposta, a ausência como presença, a indiferença como linguagem, o que se instala não é paz, é abandono disfarçado de maturidade. E isso destrói por dentro quem está do outro lado esperando qualquer sinal de consideração, qualquer migalha de clareza. Não há nada mais cruel do que tentar conversar com alguém que já decidiu te deixar, mas não teve coragem de ser honesto. A pessoa ainda está ali, mas não está mais com você. Ela evita brigas, evita explicações, evita o incômodo de enfrentar seus próprios erros. E o que sobra para você é o peso de interpretar silêncios, de tentar entender o que não foi dito, de lutar contra uma ausência que não é física, é emocional. Você percebe o afastamento, sente que algo mudou, mas não há explicações, apenas o vácuo, e então começa o ciclo perigoso, a tentativa de justificar o silêncio do outro. Você começa a pensar que talvez esteja sendo exigente demais, carente demais, difícil demais. E aí a dor vira culpa, e a culpa paralisa. É importante dizer com clareza. O silêncio pode ser uma escolha consciente de quem não tem coragem de ser honesto com seus sentimentos. E essa escolha, ainda que disfarçada de evitar conflito, é na prática uma forma de abandono emocional. E ninguém merece ser abandonado sem palavras, ignorado sem motivo, deixado no escuro por alguém que dizia amar. Quando a pessoa começa a se calar nos momentos em que deveria se comunicar, isso não é maturidade, é negligência. Comunicação é a base de qualquer relação saudável. Se você está com alguém que prefere se esconder no silêncio do que lidar com a realidade, você está sozinho, mesmo estando acompanhado. E a verdade é que você não precisa adivinhar o que sente alguém que diz se importar. Quem se importa, fala. Quem quer resolver, se posiciona. Quem ama, não trata o outro como descartável. Você merece clareza. Você merece reciprocidade. Você merece alguém que tenha coragem de olhar nos seus olhos e dizer, não dá mais, se for o caso. E não simplesmente sumir emocionalmente enquanto permanece ali só por comodidade, conveniência ou covardia. Essa primeira etapa da dor, a do silêncio, é uma das mais difíceis, porque não há o que confrontar. Você não tem com quem discutir. Você só sente, só percebe, só se desgasta internamente. E quanto mais tenta manter o vínculo, mais percebe que está sozinho nessa tentativa. E é aqui que muita gente se perde, tentando reanimar algo que já morreu do outro lado, tentando provocar reação, tentando forçar conversa, tentando arrancar uma explicação que talvez nunca venha. E isso é exaustivo, porque exige energia, amor e fé de uma pessoa só. Mas a vida tem um jeito claro de mostrar o que não serve mais. Quando a comunicação desaparece, o respeito também vai embora. O silêncio, muitas vezes, é um aviso de que você já está sendo deixado. Só que, em vez de porta batida, o que você ouve é a ausência do som. E ela grita. Quando o silêncio se instala em um relacionamento, ele não vem sozinho. Ele traz com ele a dúvida, a insegurança e a ansiedade. A mente começa a trabalhar contra você. Você tenta entender onde errou, em que momento as coisas começaram a mudar, o que deixou de fazer ou o que fez demais. O problema é que, quando não há diálogo, você preenche os espaços vazios com suposições. E suposição, quando alimentada no escuro, vira tortura mental.
É por isso que o silêncio prolongado não apenas machuca, ele adoece. Ele corrói a autoestima, elimina a clareza, ele transforma um término não dito em uma prisão emocional. Porque o outro não fala, mas também não se afasta de vez. Ele não se comunica, mas continua presente o suficiente para confundir. E isso te paralisa. Você não sabe se espera ou se parte. Não sabe se insiste ou se solta. Fica preso num limbo entre o que sente e o que o outro não tem coragem de expressar. O nome disso é covardia emocional. É quando a pessoa se omite, foge do confronto, mas deixa você preso a uma esperança que ela mesma sabe que não vai cumprir. Isso não é amor, isso não é cuidado, isso é comodidade, é egoísmo, é imaturidade emocional travestida de paz. E se você está vivendo isso agora, precisa escutar essa verdade com honestidade. Quem te silencia, te ensina a gritar por você mesmo. Em outras palavras, quando o outro escolhe se calar, é você quem precisa escolher se posicionar. Porque ficar esperando que o silêncio se transforme em explicação, ou em afeto, ou em responsabilidade, é desperdiçar um tempo precioso que poderia estar sendo investido em si mesma. Relacionamentos terminam, é parte da vida. Mas o que machuca mesmo não é o fim, é a forma como ele acontece. Terminar com diálogo dói. Terminar com respeito ainda causa saudade. Mas terminar no silêncio deixa trauma. Porque quando alguém simplesmente deixa de responder, de se importar, de se comunicar, é como se dissesse: você não é importante o suficiente nem para eu encerrar isso com dignidade. E isso atinge um ponto profundo em quem foi deixado. Um lugar que não tem a ver apenas com o amor, mas com o valor. E por isso é tão importante entender, de forma racional, firme e clara, que o silêncio do outro não define o seu valor. A falta de palavras não significa falta de importância. Significa falta de coragem, falta de empatia e, muitas vezes, falta de maturidade emocional para lidar com os próprios limites. A sua dor é legítima, a sua confusão também. Mas a sua permanência nesse vazio emocional precisa ter um fim. E esse fim não depende de uma explicação que talvez nunca venha. Depende de uma decisão sua, a de não se submeter mais ao silêncio de quem já demonstrou que não sabe lidar com a própria presença. Você não foi deixada, você foi poupada. Porque quem se cala quando deveria falar, já não tem nada a oferecer. E quem ainda tem algo a dizer, mesmo no fim, demonstra respeito. Quando o silêncio domina, é fácil cair na armadilha da idealização. Você começa a lembrar só dos momentos bons, das promessas não cumpridas, das esperanças que ainda insiste em alimentar. E isso é natural, mas perigoso. Idealizar quem não se comunica é construir castelos de areia, bonitos por fora, mas frágeis e que desmoronam ao primeiro vento da realidade. É fundamental entender que o silêncio do outro não é um mistério para ser decifrado. É uma resposta clara. Não dizer nada também é dizer algo. Dizer que não vale a pena falar, que não quer enfrentar o que está acontecendo, que prefere se afastar sem explicar. E você, que está aí ouvindo isso, precisa aceitar uma coisa difícil, mas libertadora. Não existe culpa sua nessa escolha do outro. Você não é responsável pelo silêncio, pela ausência, pelo abandono. A responsabilidade é dele ou dela que decidiu não comunicar. Aceitar isso é o primeiro passo para resgatar sua dignidade emocional. É reconhecer que você merece explicações, merece respeito, merece ser tratada como prioridade, não como opção. Quando você para de idealizar e começa a olhar os fatos como eles são, abre espaço para a verdade que liberta. E essa verdade vai ser o alicerce da sua reconstrução. Depois de reconhecer a realidade do silêncio e quebrar a idealização, chega o momento mais importante: reconstruir a si mesmo. Esse processo não é rápido nem fácil, mas é necessário. É hora de olhar para dentro, de resgatar quem você é longe daquele relacionamento.
de lembrar das suas qualidades, dos seus sonhos, dos seus valores, de reconectar com o seu próprio valor. Fortalecer-se não significa ignorar a dor. Pelo contrário, é permitir que ela exista, que seja sentida e então ser capaz de aprender com ela. Cada lágrima derramada, cada noite sem sono, cada dúvida, tudo isso é parte da sua cura. E aos poucos, você vai perceber que não precisa de ninguém que te faça sentir menos, que te deixe no silêncio, que te trate como invisível. Você é inteira, independente, e merece alguém que fale a sua língua, que dialogue, que respeite, que se comunique. Esse momento de reconstrução é o que vai preparar você para relações mais saudáveis no futuro. Você vai aprender a identificar sinais de alerta. Vai criar limites claros. Vai exigir a transparência que merece. E, principalmente, vai aprender a não aceitar o silêncio quando ele não é escolha sua. Porque quem realmente importa não te deixa perdida na ausência de palavras. O silêncio que grita mais alto que 1000 palavras não precisa ser o fim da sua história. Ele pode ser o começo de uma revolução interna. O momento em que você decide não se perder no vazio, não se calar diante da ausência, não aceitar ser menos do que merece. O silêncio do outro pode ser ensurdecedor, mas dentro de você existe uma voz muito mais forte, a voz do amor próprio, da dignidade, da coragem. Essa voz vai te lembrar todos os dias que você é inteira, que você é valiosa, que você merece ser vista e ouvida. Quando aprender a escutar essa voz, o silêncio externo perde o poder de te derrubar. Você vai transformar a ausência em aprendizado, a dor em crescimento, a solidão em autoconhecimento. E, acima de tudo, vai se tornar a pessoa que nunca mais aceita ser silenciada, nem por ninguém, nem por si mesma. O fim de um ciclo, mesmo que marcado pelo silêncio, é também o começo do seu reencontro. E esse reencontro é a sua maior vitória.